Meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão querido, né? Eu sei que tem gente aí de vários lugares, né, que estão aí aguardando a palavra. E eu quero nesta oportunidade, tarde aqui em São Paulo, para quem não sabe, eu falo São Paulo por quê? Porque por pregar em outros estados, outros lugares, então, aí não é mencionada a cidade que moro, mas sou natural de Lençóis Paulista, São Paulo, região de Bauru, né? Para quem não sabe, eu sou de Lençóis Paulista, Lençóis Paulista, região de Bauru, moro entre Bauru e Botucatu, tá? Nesta oportunidade eu quero deixar aqui uma palavra a todo esse povo, né? Muita gente aí, pelo WhatsApp, que nos ouve, pelo Facebook, e enfim, quero deixar aí uma palavra nesta tarde, tá certo? Uma palavra, eu quero falar nesta tarde, dando aí o prosseguimento, né, na mensagem anterior, na pregação anterior, eu falei sobre Josafá e Acabe, mas eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Micaías. Eu quero falar sobre Micaías. No capítulo de número 22 do livro do 1 Reis, e o versículo de número 19 a seguir, o 23, Micaías ele prosseguiu em sua profecia quando ele foi chamado diante de Acabe e do rei Josafá, né? Ele foi chamado e ele na sua profecia, ele disse assim, ouve pois, né? Ele prosseguiu dizendo o versículo de número 19 ao 23, ele disse, ouve pois a palavra do Senhor, eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro dizia de outra. Então saiu um espírito de mentira da parte do Senhor e se apresentou diante do Senhor e disse assim, eu enganarei. E perguntou o Senhor, com quê? E respondeu ele, sairei e serei um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. E disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os profetas, e o Senhor falou o que era mal contra ti. Isso está em 1 Reis, capítulo de número 22, e o versículo de número 19 ao 23. Queridos e amados, nós encontramos um Micaías que aparece em 2 Crônicas, capítulo 17, o versículo 7, que era um príncipe nos dias de Josafá. Você encontra também um outro Micaías que aparece no livro de Jeremias, capítulo 36, filho de Safã, e ele profetizou diante de Jeremias, capítulo 36, o livro de Jeremias revela isso. Micaías significa Javé. Por quê? Porque na realidade Deus ele tinha e tem os seus propósitos, porque Deus ele é poderoso. Pois naquele tempo, por exemplo, você pode classificar profetas maiores, né? Não que maiores por causa do conteúdo do livro, e os profetas menores, tá? Que são os 12 profetas menores. Também não é por causa do conteúdo do escrito que ele é nomeado como profeta menores. Mas também houve os profetas intermediários, que, por exemplo, lá em Gilgal, na beira do Jordão, lá em Jericó, lá em Samar, a Bíblia relata que havia escola de profetas. Por exemplo, nos dias de Samuel, lá em Ramá, havia uma escola de profetas. Por exemplo, existem profetas que eles são anônimos. Por exemplo,
existe um profeta lá, ele não é anônimo, mas ele apareceu, ele entregou uma mensagem para o rei Asa, no capítulo 16 do livro de 2 Crônicas. Você encontra um outro profeta também, que ele entregou a mensagem para Amazias, entendeu? E Amazias, a princípio, a primeira vez ele ouviu, mas a segunda vez ele foi irredutível, mas Deus queria pôr fim em Amazias. Na realidade é isto. Então Deus, ele levantava os seus profetas, por exemplo, o profeta Natã, o profeta Gade, que era dos gaditas, que foi lá entregar uma mensagem para o rei Davi, e enfim, uma infinidade. Por exemplo, eu acho lindo a vida do profeta Aías, né? Muito lindo demais. Por exemplo, ele era profeta lá em Siló, capítulo 14 do livro de 1 Reis, relata isso daí. Então é muito lindo. Por exemplo, houve profetisas como Miriam, irmã de Moisés, como aquela profetisa também que era uma falsa profeta, Noadias, nos dias de Neemias. Também houve Débora lá no capítulo 4, 5 do livro de Juízes, que era mulher, que na realidade era profetisa, tá certo? Então Deus, ele tinha naquele tempo um profeta, ele não andava no meio do povo, ele tinha o seu lugar reservado. Ele, quando ele saía com a mensagem de Deus, e entregava a mensagem de Deus e voltava para o seu lugar, que ele tinha íntima comunhão com Deus, e Deus se revelava de uma forma poderosa e tremenda. Interessante, amados, nós observarmos dentro das Escrituras Sagradas, quando nós vemos a importância da palavra, quando Deus, por intermédio da sua palavra, ele está pronto para trabalhar e fazer o que ele tem de fazer. Por exemplo, esse Micaías aqui, segundo Joséfo, ele estava preso. Ele era conhecido do rei Acabe, o rei Acabe conhecia ele. Isso não era a primeira vez que ele foi chamado para profetizar para o rei Acabe. Não, de forma alguma. Quer dizer, quem perguntou foi Josafá, pois a unidade entre eles, houve uma unidade que levou a esta situação de mandar chamar Micaías para vir ali. Agora, o que é interessante é o seguinte: existe diferença, como também os falsos profetas, foi bem detalhado isso, Jesus falou sobre isto, os apóstolos disseram sobre isto. Não dá para mim aqui enfatizar, mas posteriormente, futuramente, eu vou enfatizar sobre os gnosticistas, sobre os logosofistas, enfim, é uma infinidade de coisas, tá? Que vou trazer para vocês. Mas o que é interessante aqui é o seguinte, que Micaías, ele era conhecido do rei, o rei já conhecia, sabia quem era Micaías. Pois naqueles dias havia o profeta Elias, que era o profeta atuante. E na realidade o profeta Elias, ele era um representante de Deus na terra. É como um líder religioso, que ele é chamado de anjo, né? Embora tenha uns anjos hoje aí que é meio difícil, mas capítulo 13 e o versículo 17 do livro dos Hebreus, então relata sobre isto. Agora, o que chama a nossa atenção é o seguinte, amados, que mediante a palavra de Deus, e que nós vemos a palavra de Deus, que o rei Acabe era de ciência Micaías ali. Pois, na realidade, o profeta Elias, um representante de Deus, então ele tinha a determinação de Deus. Um exemplo, se você não sabe, mas depois de Moisés, o profeta que Deus mais operou na vida dele foi o profeta Eliseu, e não foi o profeta Elias. Mas Elias, ele tinha o poder de Deus e a delegação de Deus na sua vida. Por exemplo, capítulo 11 do livro de Apocalipse relata sobre as duas testemunhas, e ele faz parte dessas duas testemunhas.
Por exemplo, capítulo 4, versículo 5 do livro de Malaquias relata: eis que enviarei Elias sobre a face da terra antes do grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais, dos filhos. Por quê? Porque ele tem uma delegação de poder e de autoridade. Ele era representante de Deus, ele tinha poder de mandar o céu fechar, o céu fechava, ainda que não estava dentro da determinação de Deus, mas Deus honrava a palavra do profeta. Pois o profeta, quando ele era o representante de Deus, era totalmente diferente. Por exemplo, eu posso citar para vocês que os 7.000 profetas que revela no capítulo 19 do livro de 1 Reis, eram tudo, como se diz, como se fosse uma igreja e membros do profeta Elias. Não é que a Bíblia diz isso, só estou trazendo uma comparação. Agora você veja bem que aparece no cenário da história um profeta aqui chamado Micaías. Pois a casa de Jezabel, o reino de Israel, estava deplorado. Pois na realidade, quando quando ele tomou essa posição e fez com que esse espírito que estava em Jezabel, ele casou com Jezabel e trouxe todas essas coisas ruins que Jezabel tinha, então a coisa se tornou difícil em Israel. Pois dá a entender, Acabe, ele reinou em Israel por 22 anos, pois ele casou Jezabel, uma mulher idólatra. Ela era filho de Tiro, cidade portuária que era situada no Mediterrâneo, mas ela era fanática e devota a Baal. Baal significa Senhor, os Astarotes, que era praticamente uma divindade. Pois Israel, infelizmente, caiu, entrou por esse caminho, porque a influência, ela foi muito grande. Por exemplo, existem duas coisas: por quem que eu sou influenciado ou quem eu vou influenciar. É o caso do seu filho, com quem o seu filho anda, ou quem é que está andando com o seu filho. Então, na realidade, ele trouxe isso. Amados, a tendência nossa de ser humano é pender para as coisas erradas. A tendência nossa é de não prestar. Você entendeu? Agora, nós lutamos para prestar com o poder da palavra que está dentro de nós, que este homem que está caído dentro de nós ajuda a levantar pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Agora vejamos bem como que era interessante a vida que o povo vivia antes, mas com a chegada de Acabe ter este casamento, que era condenado por Deus desde o tempo de Moisés, lá daquele tempo, mas ele não estava nem aí, ele nem se preocupou. Pois o que acontece? Mediante esta situação, por mais que tinha lá os 7.000 profetas que estavam lá, mas na realidade aparece aqui no cenário um homem chamado Micaías. E a Bíblia relata que, quando foram buscar ele, disseram para ele assim: olha, todos os profetas aí profetizam em uma voz só, que seja a sua igual a deles, seja conforme a deles. Ele disse assim: não, como vive o Senhor, o que o Senhor colocar na minha boca, eu vou falar. Mas o que eu quero deixar aqui e dizer a todos vocês, que no capítulo 20 do livro de 1 Reis, quando o rei Ben-Hadad era uma dinastia, eu não sei se vem de Hadad, aquele Hadad que ele desceu para o Egito, casou com uma cunhada de Faraó, e depois, quando ele soube que Davi havia morrido e tudo, e Salomão havia assumido o reino, ele voltou para lá. Não sei se é aquele Hadad, não sei, tá certo? Não sei se é aquele Hadad.
dos dias de Salomão, de Roboão, não sei se é aquele Haddad, tá certo? Mas deixa eu dizer para vocês, Ben-Hadad era uma dinastia da Síria. Dinastia era um título que era dado, não ao nome, mas um título. Agora, o que é interessante é que ele mandou lá os seus capitães, e disse para o rei Acabe: ó, tudo que você tem é meu, suas mulheres, seus ouro, tudo os seus bens, tudo que você tem é meu. Aí o rei de Israel, Acabe, disse assim: olha, conforme a tua palavra, meu senhor, sou teu com tudo quanto tenho. Mas depois ele foi fazer uma investigação, tudo certinho, tá? E fazendo ali a sua observação, ele chegou a uma conclusão: não, mas espera um pouquinho, ele está querendo demais, tá? Ele está querendo muito. Naquela ocasião, um pouco mais à frente, nesse capítulo de número 20 do livro de 1 Reis, bem entendido, eu não estou pregando, eu não estou usando regra de homilia, tá certo? E também não estou usando a regra da hermenêutica, tá? Não estou fazendo transição de texto e nem também fazendo as divisões e subdivisões, tá certo? Eu quero que você entenda bem certinho. Estou aqui pregando um sermão, ele é histórico, mas ele não é biográfico, ele é histórico, tá? Mas para você ter uma ideia, nesse capítulo de número 20 do livro de 1 Reis, aparece um profeta, e esse profeta mesmo com Acabe errado, a situação errada, mas Deus havia falado que iria dar vitória para o rei Acabe. Não por causa de Acabe, mas eu tenho certeza por causa da aliança que Deus tinha com Israel desde o tempo de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu tenho certeza absoluta, porque pelas condições que Acabe vivia, não tinha possibilidade de Deus fazer nada. Não tinha. Mas aí Deus falou, por intermédio do profeta, ele usou um presságio, que Deus ia dar vitória. E naqueles dias, depois de um ano que o rei da Síria, Ben-Hadad, estava embriagado com mais 32 reis, a Bíblia relata que ele passou revista no seu exército, e aí o que aconteceu? Acabe simplesmente, ele fez aliança com o rei da Síria. Ele estava com medo de morrer, o texto revela isso. Ele pediu para que o rei da Síria deixasse ele viver, pois ele estava com medo, e isso pesou na vida do rei Acabe. Agora, o que chama a minha atenção é o seguinte, que no meio deste caminho, esse profeta que profetizou para ele que Deus haveria de dar vitória para ele é um profeta anônimo, mas no meio do caminho aparece um outro profeta anônimo também. Aparece um outro profeta anônimo. A Bíblia diz que aparece um homem que ele era filho dos profetas, e ele estava caminhando junto com outro companheiro e disse assim: fere-me. E esse companheiro dele recusou em feri-lo, mas esse filho desse profeta disse assim: fere. Não quis ferir, o companheiro não quis. Ele disse: porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que, quando você se apartar de mim, um leão vai te ferir. E diz a Bíblia que quando ele se apartou daquele filho do profeta, o leão feriu ele. Lá no capítulo 13 do livro de 1 Reis, você encontra um leão que mata o profeta, que desce a Betel. Mas aqui você encontra um leão que ele fere o homem que não quis ferir o filho do profeta. Aí diz a Bíblia que ele encontrou outro homem e disse assim: fere-me. E aquele homem deu um golpe nele, ferindo. Aí diz a Bíblia que o profeta, então foi o profeta e pôs perante o rei. Aí você veja bem, ele era filho do profeta, e agora aqui refuta, lá no capítulo de número 21 e o versículo de número 39, a Bíblia diz que ele vai e ele põe perante o rei no caminho,
E diz a Bíblia que ele se disfarçou, ele cobriu o rosto dele de cinza. Cobriu o rosto de cinza para disfarçar. Porque, analisando, ele pega e faz uma parábola para o rei Acabe, dizendo assim: sucedeu que o rei estava passando, ele dizendo para o rei: e o teu servo estava no meio da peleja, e eis que desviando-se este homem, disse: guarda este homem, guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida no lugar da vida dele, tu vai pagar com 1 talento de prata. Ele contando para o rei Acabe. Sucedeu que, ele continuando a história, disse assim: sucedeu que o teu servo, que era eu, né? Esse aqui é o filho do profeta, e depois refutando como profeta, que era eu, estava ocupado em uma outra parte, e eis que esse homem que eu guardei ele, que ele ficou a troco da minha vida, ou para mim pagar com prata. O que aconteceu? Ele desapareceu. Aí o rei de Israel disse assim a Acabe, falou: olha, você mesmo pronunciou a tua sentença, tu mesmo, você vai pagar com a sua própria vida. Sabe o que o profeta fez? Ele era anônimo nos dias de Micaías. Ele correu, arrancou a cinza, lavou o rosto. Quando ele chegou diante de Acabe, Acabe reconheceu que ele era profeta. Acabe reconheceu. E ele disse assim: assim diz o Senhor, soltasse da mão o homem que havia posto para a destruição, que era Ben-Hadad, a tua vida vai ser no lugar da vida dele, e o teu povo em lugar do seu povo. E a Bíblia diz que Acabe foi embora para sua casa desarconsolado, indignado. Por quê? Porque ele viu que o moço era profeta, ele já conhecia também. Mas ele iria matar o profeta, porque estava com o rosto coberto de cinza e ele não reconheceu, ele não sabia. Por isso que há muitas profecias que às vezes ela está encoberta ao olho de muita gente, mas Deus é aquele que se revela de uma forma poderosa e de uma forma tremenda. Agora, para vocês terem uma ideia, Micaías, hoje, existe um ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus. Agora você imagina que, você pode fazer uma linha imaginária, que a diferença não está em multidão de pessoas. Olha quantos profetas tinham. Olha quanto, quase os 400. Agora, diante desse cenário, chega alguém que o rei conhecia e sabia quem era. Agora, o que acontece? Ele queria ouvir coisas boas. Quando Micaías chega diante do rei, que já quando ele foi chegando, disseram para ele: olha, você profetiza, a mesma coisa que eles estão falando, você fala também. E hoje, para você se sair bem, né, principalmente no cristianismo, e em vários lugares, em muitos lugares, você tem que seguir a rota da maioria. Quando você opina contra a maioria estando errado, então quem sai por errado é você. Você sai como se fosse uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem uma ponderância, não sabe ponderar nada. E na realidade as coisas, elas não são desse jeito. Ela tem o seu segmento. Pois você veja bem que diante daquele cenário, agora o profeta vem e profetiza. Agora causou uma dúvida no meio do povo. Uma dúvida. Será que vai ou não vai? Será que vamos para a peleja em Ramote de Gileade ou não? E de repente o que acontece?
ele vê lá um espírito de mentira. Está lá todos os exércitos do céu, tá? Está todos lá, e de repente o que acontece? Estavam lá junto a ele, à sua direita e à sua esquerda, e perguntou. Aí o Senhor pergunta, veja bem, o cidadão agora, enquanto o povo estava vendo ali os profetas de Baal, enquanto Josafá estava vendo os profetas de Baal, enquanto Acabe estava vendo os profetas de Baal, agora o profeta está vendo uma multidão que estava ao redor do trono. Pois agora o profeta estava vendo o Senhor assentado no seu trono. Quer dizer, para você ter uma ideia, estava ali 2 tronos no meio do povo. Estava o trono de Acabe e o trono de Josafá. Só que agora o profeta chega e ele vê o 3º trono. Ele vê o trono daquele que é rei eterno, que é Senhor eterno, que é absoluto. E ele vê o exército do céu que estavam junto a ele. Era uma multidão muito grande. Interessante. O profeta tinha visão espiritual, o profeta tinha comunhão com Deus, o profeta tinha reverência às coisas de Deus, o profeta Micaías sabia quem é que estava com ele. Isso que é interessante. Pois aí o que acontece? Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe? Pois estava sentenciado. A casa de Acabe estava sentenciada por Deus, e não tinha por onde fugir. Jeú acabou de fazer o estrago. Capítulo 9 de 2 Reis revela isso adiante. Juntou o povo lá nos dias de Jeú, ajuntou o povo junto com Jonadab, que surgiu a descendência dos recabitas de Jeremias capítulo 35. Coisa linda, interessante, foi ali que surgiu, onde destruiu todos os profetas de Baal. Mas aqui o Senhor estava preocupado: como que eu vou induzir, como que eu vou levar? E a Bíblia diz que um espírito de mentira apareceu e disse assim: olha, eu vou entrar na boca dos profetas de Baal, eu vou entrar na boca deles e vou induzir eles a mentir, e eles vão para a peleja. Tranquilo, então vai e faz assim. E a Bíblia diz que o espírito de mentira foi e entrou na boca dos profetas de Baal. Interessante observar, porque uma coisa é clara: no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 11, fala sobre o reinado ali, quando o anticristo vai sentar no lugar de Deus, no templo. Isso será na grande tribulação, né? O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. E a Bíblia cita no versículo 11 que Deus, ele manda a verdade. Mas quando o povo recusa a verdade, que nem Israel recusou a verdade, que a verdade veio por intermédio de Jesus, então o que Deus faz? Deus manda a operação do erro para que o povo creia na mentira. E a operação do erro é a operação do diabo. Então Deus envia a operação do diabo para que o povo creia na mentira. Está em 1 Tessalonicenses 2 e versículo 11. Pois isto é uma realidade. Pois diz a Bíblia que quando esse espírito de mentira entrou, ele entrou na boca de Zedequias. Zedequias feriu Micaías no queixo. Você observa que aquele profeta anônimo, ele foi ferido. E você observa aqui que Micaías foi ferido. Esse espírito de mentira que entrou na boca dos profetas de Baal representava os próprios profetas de Baal, que era um espírito de mentira que estava na boca deles. Então esse espírito de mentira que foi lá, simplesmente ele já estava ali. Era um espírito de mentira.
E nós estamos vivendo em um tempo, quem estava ali por não ter discernimento de Deus, por não saber, então o que acontece? Parecia que era Deus que estava falando. Por isso que o dom de revelação, ele cai em 3 grades de dons, as revelações. Ele cai em ciência do Espírito, o dom do conhecimento, que nem Paulo diz lá em 1 Coríntios, e também cai no discernimento de Espírito. Olha lá em Atos capítulo 16, aquela mulher que falava para Paulo, elogiava Paulo e Silas, dizendo verdadeiramente esses homens são homens de Deus. E Paulo virou e disse: sai dela, espírito do diabo, e o demônio saiu da vida daquela mulher. Pois o discernimento de espírito é coisa que tem que estar na vida do crente. Pois Micaías, ele tinha certeza do que ele estava falando, porque ele tinha visto. Ele nem um minuto ele teve dúvida, ainda que custasse a vida dele, mas ele não teve dúvida, não tinha dúvida que era Deus que estava na boca dele, e Deus estava com ele. E a certeza. Tem muita gente que diz: não, eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas ele não tem certeza do Deus que está na vida dele. Pois Micaías tinha esta certeza. Pois ele não fez como se diz, não foi uma linha imaginária. Ele viu o Senhor assentado no trono, ele viu o 3º trono. Os 2 tronos estavam cheios de mentira, mas o outro trono estava cheio da verdade, tá? E Deus agora queria pôr fim na vida do rei Acabe. Pois vivemos em um tempo em que o espírito de mentira, ele tem predominado de uma forma tão terrível e tem dominado a vida de muitas pessoas. Pois estamos vivendo tempo em que os demônios usam as pessoas para profetizar, usam para revelar, usam para pregar, usam em vários sentidos. E o povo bate palmas, porque não tem o discernimento. Eu estava em um lugar orando e um menino começou a profetizar para mim. No meio da profecia eu percebi que era um demônio que estava profetizando para mim. Eu dei uma afastadinha para trás, dei um assopro, que aquilo caiu longe. O demônio voou longe, porque eu sabia que era um espírito de mentira. E hoje, infelizmente, esse espírito de mentira, ele tem perdurado em vários âmbitos. Sabe por quê? Porque em Atos capítulo 5, verso 32, a Bíblia relata que o Espírito Santo só é dado para quem obedece a Deus. Se você olhar qualquer pessoa que você vê que a vida dele não bate com a palavra, pode descartar, pode falar em língua, pode profetizar, pode fazer o que quiser, entendeu? Pode descartar. Sabe por quê? Porque não obedece a Deus. Se ele não obedece a Deus, não obedece a sua palavra, que espírito é esse? Olha lá em 1 João capítulo 2, olha lá em 1 João capítulo 4. Pois temos que provar se o espírito ele é de Deus ou não. Pois Micaías foi ferido, ele apanhou. Ele apanhou. Você já imaginou? Levantou Zedequias e disse: de onde passou o Espírito do Senhor de mim? Quer dizer, ele vai me usar, não você. E o rei Acabe se apoiou na mentira. É o que acontece com as pessoas. Se apoiou na mentira. Pois ele foi guiado pelos falsos profetas. Porque Deus utilizou os falsos profetas para guiar Acabe para a sua própria ruína. Deus permitiu. Pois ele, no seu entendimento, ele achou que ele estava certo. É o que acontece com muita gente. Está vivendo uma vida de mentira e acha que está certo. Assim foi os profetas de Acabe nos dias de Micaías. Porque era a voz de Micaías contra a voz de quase 400 profetas. Ainda tinha o rei Acabe.
Pois esse espírito de mentira, ele representava os falsos profetas de Acabe. Isso é uma realidade. Deus não impediu Acabe seguir as suas próprias loucuras, as suas idiotices. Deus não proibiu, Deus deixou que fosse, porque já estava determinado, já estava sentenciado. Mandou que levasse, pega esse homem aí, diz, pega esse homem Micaías e leva ele lá na cidade de Amon e deixa ele preso, trata ele com pão da angústia, até que eu vá e volte da batalha. Ele diz, pois se tu for e voltar, não será verdade a palavra de Deus na minha boca. Não será verdade, não é verdade a palavra de Deus na minha boca. Pois ele sabia que o que ele estava falando era verdade. Pois ali estava determinado o fim da vida do rei Acabe. Pois sabia, o profeta sabia, e pegaram ele e levaram, esperando que, quando o rei Acabe voltasse, ele iria continuar comendo o pão da angústia. Mas na realidade foi tão certeiro e tão verdadeiro que Acabe morreu. A Bíblia é bem clara, o rei Acabe morreu. E Josafá quase morreu também, porque havia se unido com o rei Acabe. Pois quem segue os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, quem segue essas heresias que hoje estão aí, simplesmente quem camufla a verdade é o diabo, mas a verdade de Deus, ela é exposta. Ainda que queiram encobrir na terra, Deus se revela do céu, como se revelou para Micaías diante de Acabe e de Josafá. Porque Micaías não era comprado com dinheiro, não era comprado por oferta, Micaías não era comprado por ministério, Micaías não era comprado por ninguém. Micaías, ele era um profeta designado a entregar o recado de Deus. Pois estava o fim. Pois Deus é tão poderoso que o rei Acabe morreu. E diz a Bíblia, como disse o profeta Elias, que no lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, iriam lamber o sangue dele também. Pois a Bíblia relata que quando foram lavar a carruagem na beira do rio, a Bíblia diz que os cachorros foram lamber o sangue de Acabe para cumprir a profecia dita pelo profeta Elias. Porque Deus é Deus. Deus é poderoso. Deus, assim como ele, nos dias de Noé soltou a pomba, e a pomba volta com um galho de oliveira no bico. A pomba, o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a incumbência e ele revela Jesus, o Cristo amado da nossa vida, como no capítulo 8 do livro de Gênesis. Assim como soltou o corvo na figura do diabo que vai atrás das carniças, assim como no capítulo 22 do livro de Números, Deus abre a boca de um jumento mudo, e o jumento fala com o profeta que estava desviado. Assim como no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, a Bíblia também revela que os mugidos dos animais mudo revelou o pecado de Saul. Nos dias do rei Agag, assim também como os cachorros que lambiam as chagas de Lázaro, de Lucas 16, que era um sinal de consolo, assim como os corvos, no capítulo 17 do livro do 1 Reis, 16 e 17,
que levava pão e carne para Elias comer cedo e à tarde, assim como o galo cantou 3 vezes quando Pedro negou o Senhor Jesus, assim como os vermes em Atos capítulo 12 destruiu Herodes, assim também os cachorros Deus o levou para lamber o sangue de Acabe, para cumprir a profecia do profeta, e Deus não deixar cair por terra. Deus não deixou cair por terra. Deus é Deus. Que Deus abençoe vocês, para a glória de Deus, para a glória do Espírito Santo, desde agora para sempre. Amém. Um forte abraço a vocês, e que esta palavra sirva de edificação espiritual. Amém.